A paz do Senhor, irmãos. Hoje é terça-feira, né? Nós temos nosso grupo familiar. Como tem um ou dois grupos, ou três no máximo, que estão reunindo aí como teleconferência, os outros ainda não estão agindo nessa direção. Então eu quero deixar uma palavra aí para você, nessa terça-feira, né? Você que faz parte de um grupo familiar, que tem hábito de estar no grupo familiar, nós vamos continuar falando um pouco das promessas do Senhor Jesus. Nosso tempo hoje, né, é um tempo de muita dificuldade e mais do que nunca precisamos confiar nas promessas do Senhor. Eu quero que, se você puder abrir sua Bíblia, né, acompanhar com a gente aí, eu tê-la na mão, procurar estar próximo de você aí. No texto bíblico de 2 Pedro, no capítulo 1, o final do versículo 3 e o capítulo 4, diz assim, daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, por intermédio dessas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causado pela cobiça. Irmãos, não tem texto tão atual para os nossos dias quanto esse escrito por Pedro aqui e o aconselhamento que ele deu. Talvez você já deva ter estudado, né, esse compêndio, essas lições que falam sobre promessa. Eu já tive a oportunidade de ministrar esse assunto aqui por 2 ou 3 vezes em grupos diferentes. Hoje o nosso grupo aqui do bairro Marajoara está voltando a estudar essas lições. Já tem 7 ou 8 anos que nós fizemos essa lição. Alguns irmãos que estão no nosso grupo hoje não tiveram oportunidade de estudar essa revista. E nós estamos mais do que atualizados hoje, extraindo essas questões sobre promessa. Há pouco tempo atrás, conversando com uma pessoa, eu disse que uma coisa perigosa que nós fazemos hoje é, às vezes, prometer as coisas às pessoas e não cumprir. E às vezes nós fazemos isso de uma maneira tão simplória, sem botar tanta maldade, sem às vezes avaliarmos verdadeiramente o que a gente fala. Prometer alguma coisa a alguém é algo muito sério. E às vezes você diz assim, irmão, uma hora dessa eu vou te chamar para tomar um café lá em casa, eu vou te convidar. A gente fala essas coisas que são promessas, e quando você não cumpre isso, você é devedor. Então presta atenção, esse é o cuidado que Deus tem. Se você for estudar essa palavra promessa, ou promessas no plural, se você for avaliar só essas duas palavras, eu não estou falando de prometido, de prometeu, de prometer. Eu estou falando de promessa e promessas. Se você tomar essas duas palavras, você vai ver que elas têm algumas citações bíblicas. E preste bem atenção para a referência que você vai ter. A palavra promessa no singular, ela é tratada 57 vezes no contexto bíblico, 4 no Velho Testamento e as outras 57 no Novo Testamento. E promessas, no plural, ela trabalha uma vez no Velho Testamento e 13 no Novo Testamento. São 14 citações. Então presta atenção, Pedro fala sobre isso aqui no texto que nós lemos. Ele diz assim, por intermédio dessa, o versículo 14, né? Por intermédio dessas, ou destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, tá, no plural. Então,
o versículo 3, Pedro faz a conotação, está subliminar aqui nesse versículo, que é Jesus, como Senhor e Salvador. Então, através de Jesus, Deus faz essas que ele cita aqui, né? Promessas grandiosas e preciosas. Então, grande e preciosas são as promessas de Deus. Então, o autor desse estudo, ele cita algumas coisas aqui e ele faz uma pergunta. Você já foi enganado por alguém que te prometeu e não cumpriu? Como é que você se sentiu? Querido, às vezes nós lembramos aqui de promessas que pessoas fizeram a gente. Às vezes o pai faz uma promessa para o filho e não preocupa em cumprir. Uma mãe faz uma promessa para um filho, uma filha não preocupa em cumprir. Às vezes você promete alguma coisa para alguém que trabalha com você, um amigo, e você não fica preocupado em cumprir porque acha que aquilo foi uma conversa assim alienatória, que não tem tanta necessidade. Às vezes você se sente desprestigiado porque o seu patrão, alguém muito próximo a você, te fez uma promessa e também não cumpriu. O autor faz essa pergunta aqui: se nós já fomos enganados por alguém que prometeu alguma coisa e não cumpriu. Querido, preste bem atenção, eu vou ler um texto aqui, que está no livro de Tito, do capítulo 1, do verso 2, que diz assim: o Deus que não pode mentir no que prometeu. A Bíblia diz que Deus não é mentiroso. Todas as promessas que ele fez às pessoas, elas se cumpriram. Grande parte das promessas contidas no Velho Testamento, porque lá não existe só promessa e promessa singular e plural, mas existe outras formas de comprometimento, como Deus prometeu. Sim, Deus ele não vai deixar que nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, as promessas que ele fez também não se cumpram. Agora preste bem atenção, querido. A promessa de Deus, ela não se cumpre no meu tempo ou no seu tempo. A promessa de Deus, ela não se cumpre no tempo que você limitar ou determinar. Há poucos dias atrás rodou um vídeo aí, muito preocupante, eu não compartilhei, raríssimo foi as pessoas que eu mandei para ver o grau, né, do erro que essa pessoa estava cometendo, né, sobre revelação, sobre promessa de Deus, que no dia 6, né, agora do mês em curso que nós estamos, né, no mês de maio, aconteceria algumas coisas que você não podia abrir a porta da casa, e falou o nome, né, pastor fulano, irmã fulana, citou muita coisa, sabe? Hoje nós já estamos no dia 12, nada daquilo se cumpriu. Por quê? Porque não é promessa de Deus, é invenção do homem. Aí, muitas vezes nós nos julgamos espirituais demais, e pensamos as coisas e achamos que Deus está falando alguma coisa ou revelando alguma promessa para nós. Querido, a grande promessa de Deus foi revelada em Cristo Jesus. Sim, o que Jesus escreveu sobre final dos tempos e fins dos tempos, sim, isso vai acontecer de acordo com o que a palavra de Deus diz. Não tem homem nenhum, ser humano nenhum que saiba a data. Jesus não vai revelar data para ninguém, porque nem ele sabe. O próprio Cristo diz que esse tempo está revelado a Deus, reservado a Deus. Só ele saberá. Mas vem a promessa do fim. E a promessa do fim, nós precisamos estar preparados, né, para poder entender esse tempo. Uma outra pergunta que o autor coloca nesse estudo é assim:
Por que nós podemos confiar nas promessas de Deus? As promessas bíblicas são válidas para hoje? Claro que são válidas para hoje. E cabe a mim e a você aguardar essas promessas do Senhor. Então, muito cuidado com esse tempo de pandemia, que você ou nós estamos restritos o nosso tempo, principalmente de congregar. Quem ouviu a minha mensagem do domingo pela manhã e prestou atenção, o nosso lugar de congregar é na igreja. Nós estamos sendo desafiados a receber esses desafios do Senhor de sermos crentes na nossa casa. Sim, aqui nós devemos ler e estudar. Eu estou gravando um vídeo aqui da minha casa, mandando para você. Estou preocupado, eu às vezes me sinto preso, tolhido, de poder sair, visitar, ir em hospital, onde que eu tenho costume de ir, eu não posso ir. Sim, então eu estou me esforçando para ser crente aqui na minha casa, mas o lugar da adoração é na casa, no lugar que o Senhor determinou aqui em Teoflotone e nos deu. Então haverá por promessa do Senhor, esse tempo voltar a acontecer. Quando? Eu não sei. Mas Deus haverá de colocar tranquilidade e paz no nosso coração. Aí sim, nós vamos ter convicção que foi o tempo que Deus preparou para mim e para você. Sim, isso são promessas de Deus. Portanto, querido, esse estudo das grandes e preciosas promessas fazem parte do nosso estudo de grupo familiar. E eu continuo desafiando você, essa mensagem vai para todos. E às vezes você nunca teve oportunidade de ir num grupo familiar, nunca frequentou. Sim, o grupo familiar é desafiador. Ele é desafiador porque o nosso comprometimento é de ensinar a palavra do Senhor. Portanto, fica aí, abra sua Bíblia, leia lá Tito, capítulo 1, verso 2. Ele diz lá, também é conselho de Paulo a um dos seus seguidores. Ele diz lá, o Deus que não pode mentir, prometeu. Que Deus te abençoe, que você tenha um bom restante de dia. Se você puder participar, através de conferência do seu grupo, faça isso hoje, senão nós vamos estar repassando essas mensagens curtas e objetivas para você, mas desafiando você. A igreja após Covid-19, ela não pode ser a mesma. Tem que ser uma igreja mais comprometedora, mais comprometida com a palavra do Senhor, mais ciente do nosso papel, do nosso desafio, aquilo que precisamos ser como verdadeiramente cristãos. Deus te abençoe, um bom restante de dia para você, em nome de Jesus.